O metal é uma parte importante de praticamente todas as sociedades, e no universo Pokémon, vários desses monstros de bolso adotaram o uso do aço de maneiras únicas. Os Pokémon do tipo aço vêm em todas as formas, tamanhos e temperamentos, desde revestir seus corpos com metal incrivelmente resistente até usá-lo como arma. Mas quais tipos de aço realmente têm corações de ouro, e quais deles cortariam suas fitas com prazer se tivessem a chance? Hoje analisaremos os Pokémon do tipo aço para ver onde se encaixam no espectro da moralidade. Com Pokébind, e isso é Pokémon do tipo aço de bom a mal. Antes de iniciarmos algumas regras básicas. Vamos julgar esses Pokémon pelas características da espécie como um todo, o que significa que não vamos olhar para nenhuma instância individual do Pokémon em questão. Uma exceção pode ser feita para alguns lendários, mas isso será principalmente caso a caso. E se toda a linha evolutiva de um Pokémon compartilhar o tipo aço, eles ocuparão o mesmo lugar. Como de costume, começaremos com o nosso Pokémon do tipo aço mais nobre e iremos até o mais maligno. Embora a maioria dos Pokémon nessa categoria tenha metal frio cobrindo seus corpos, eles definitivamente têm corações quentes. Esses Pokémon de aço são bons. Iniciaremos com um breve mergulho na linda região de Alola para nosso vencedor da Medalha de Ouro do Bem e primeiro lendário, Solgaleo. Este Pokémon, semelhante a um leão metálico há muito, é considerado um emissário do Sol na região de Alola e é amplamente respeitado em toda a região. Além de ser incrivelmente poderoso, Solgaleo está disposto a ajudar os outros, independentemente de quão perigosa a situação possa ser, como se colocar em risco para salvar Lunala no Arco do Sol e da Lua do show Pokémon. Claro, Solgaleo tem a habilidade de abrir Ultra Wormholes, mas em vez de permitir que as Ultra Beasts venham para Alola, Solgaleo só faz isso porque o Ultra Space é onde ele realmente vive. Dado o fato de que o Pokémon do Sol está cuidando dos residentes de Alola e se dá bem com outras pessoas e Pokémon, acreditamos que a Medalha de Ouro do Bem é bem merecida para este Pokémon lendário. De um lendário da região de Alola, passamos a dar nossa Medalha de Prata do Bem a outro lendário, mas desta vez de Unova, o Pokémon de Vontade de Ferro, Cobalion. Com o título de Pokémon de Vontade de Ferro na Pokédex, Cobalion certamente é um lendário de incrível resistência. Durante uma guerra no passado, Cobalion, com a linha de companheiros Espadas da Justiça, lutou incansavelmente para proteger os Pokémon mais fracos dos humanos, e tem uma disposição que acalmará até os oponentes mais ferozes. A única razão pela qual Cobalion não recebe a Medalha de Ouro da Bondade é sua profunda desconfiança da maioria das pessoas e ocasional dureza com outros Pokémon, embora tenha um bom coração e queira proteger qualquer Pokémon que encontre. Numa primeira vez em nossos vídeos de digitação, as medalhas de ouro, prata e bronze da bondade vão para os lendários, com a medalha de bronze para Zacian e Zamazenta. Ambos esses Pokémon semelhantes a cães fazem parte da história da região de Galar há séculos, pois ajudaram o rei de Galar no passado distante e sem suas armaduras, Zamazenta e Zacian são exclusivamente do tipo lutador e fada, respectivamente. Mas é a armadura de batalha que eles usam que aumenta sua força e dá a ambos o tipo de aço. Embora tanto Zacian quanto Zamazenta possam ser um pouco implacáveis quando entram em batalha, o coração de ambos está no lugar certo, que é tentar salvar tanto a região de Galar quanto aqueles que residem nela. Além disso, ambos os Pokémon heróis tinham presenças tão fortes que seus aliados e inimigos ficariam impressionados. Por salvar Galar e ser bem considerado no passado e presente, a medalha de bronze é merecida. Em seguida temos uma explosão do passado como a única linha de Pokémon fóssil que tem o tipo de aço, o Pokémon escudo, a linha Bastiodon. Ao contrário de alguns dos Pokémon mais agressivos dos tempos pré-históricos, tanto Shieldon quanto Bastiodon são extremamente dóceis. Além disso, esses Pokémon têm um grupo muito unido dentro de sua linha evolutiva. Embora nem Shieldon nem Bastiodon prefiram começar qualquer luta, eles são mais do que capazes de se proteger. Com Bastiodon em particular, usando a placa dura e semelhante a um escudo que cobre seus rostos para repelir qualquer atacante a fim de manter o Shieldon mais jovem seguro. Fora de sua linha evolutiva, a menos que atacados, parecem se dar bem com quase qualquer outro Pokémon que encontram. Assim, seu temperamento dócil e boa convivência com a maioria dos Pokémon justificam sua alta classificação. Este próximo Pokémon tecnicamente não está vivo, mas também não é do tipo fantasma. É o Pokémon Artificial, Magearna. A fonte de energia que dá vida a este Pokémon lendário foi criada por um cientista bem intencionado há 500 anos. Apesar de Magearna não estar tecnicamente viva, ela ainda consegue avaliar os sentimentos dos outros e deseja curar Pokémon feridos.
No filme Volcanion, na Maravilha Mecânica, mesmo capturada pelos vilões, Majorna faz o possível para proteger os heróis, arriscando sua própria segurança. Pedir um desejo a uma estrela é sempre bom quando possível, e com este próximo lendário, o Pokémon Desejo. Jiraiya é o Pokémon que pode tornar o desejo de qualquer um em realidade. Na maioria das vezes, Jiraiya é um Pokémon bastante bondoso e se dá bem com praticamente todos que o lendário encontra. Então por que ele está classificado um pouco abaixo de vários outros lendários do tipo Aço? Bem, como visto no filme Jiraiya Wishmaker, o Pokémon dos Desejos pode ter uma atitude meio infantil às vezes e pode ser bastante autoritário com os outros em raras ocasiões. Além disso, embora Jiraiya tenha o poder de conceder qualquer desejo, ele só acorda a cada 1000 anos, limitando o período em que o Pokémon dos Desejos pode realmente fazer algo de bom. E embora não seja realmente culpa de Jiraiya, dado que aparentemente qualquer desejo trazido à sua atenção é concedido, independentemente da natureza dele. Isso pode levar a cenários bem perturbadores, mas como Jiraiya parece ter uma forte preferência por conceder desejos de pessoas com boas intenções, e é um Pokémon bastante gentil, desejamos a este Pokémon dos desejos tudo de bom, e o classificamos felizmente aqui. Ferrugem ou metal manchado raramente é algo bom de acontecer, mas no caso do Pokémon Coproderme, a linha Copperajah, sua pele verde brilhante é algo de que se orgulham. Cufant e Copperajah são uma linha evolutiva que vive com as pessoas há anos e tem uma relação bastante próxima com elas. Apesar do ocasional mau humor, Copperajah e Cufant são um par de Pokémon que usam sua imensa força para ajudar os outros com trabalho físico. Além de ajudar os outros, tanto Cufant quanto Copperajah têm um vínculo bastante próximo um com o outro e trabalham extremamente bem em sua linha evolutiva, formando rebanhos unidos. Se ser mal-humorado às vezes é o pior que a linha Copperajah faz, não podemos classificá-la mais baixo. Um velho ditado diz que dinheiro não compra felicidade, mas como o Pokémon Goldango é feito de dinheiro velho e parece bastante alegre, o ditado não parece se aplicar a ele. Embora Goldango seja uma adição muito recente ao universo Pokémon, sendo introduzido em Scarlet e Violet, eles ainda têm uma entrada de Pokédex bastante sólida sobre eles, com uma das entradas mencionando que Goldingo se dá bem com os outros e faz amigos rapidamente. O que diminui sua classificação é que eles podem usar as moedas que compõem seus corpos para atirar em outros se estiverem agitados, o que pode ser irritante, mas talvez isso seja como dinheiro grátis. A seguir temos o Pokémon Sino de Bronze, a linha Bronzong. Como tanto Bronzor quanto Bronzong foram descobertos em locais de escavação datados de até 2000 anos atrás, essa linha evolutiva existe há bastante tempo. Segundo o Pokédex, o Bronzong era um Pokémon popular no passado, pois acreditava-se que eles ajudavam as plantações a crescer e prenunciavam a chuva. Nos jogos até agora, realmente não temos nenhuma prova sólida para apoiar essas crenças. No entanto, devido ao fato de Bronzor e Bronzong serem um par de Pokémon relativamente calmos e terem um bom relacionamento com as pessoas, acreditamos que eles merecem sua classificação aqui. Perder as chaves é uma coisa muito irritante que muitas pessoas experimentam uma vez na vida, mas graças ao Pokémon Chaveiro, Klefki, pode-se ter certeza de que suas chaves serão mantidas em segurança. Enquanto alguns Pokémon podem não gostar de proteger coisas dos outros, Klefki adora absolutamente a tarefa que lhe foi dada. Como aludimos, qualquer chave que o Klefki recebe é garantida como segura, e como tal, eles são um Pokémon muito popular, mas tem um grande ponto contra ele. O nome de Klefki é uma brincadeira com o termo cleptomaníaco, então o Pokémon Chaveiro não só protege as chaves que lhe são dadas, mas também invade casas ocasionalmente para roubar chaves que deseja. Dito isso, como Klefki realmente quer ajudar os outros e tem uma boa atitude apesar de suas ocasionais invasões, vamos manter o Pokémon Chaveiro aqui na seção boa. Entrando em nosso próximo lugar está o Pokémon Corvo, Corviknight. Apesar de sua aparência um tanto intimidadora, Corviknight tem sido um Pokémon muito popular e útil na região de Galar por anos. Graças à sua grande inteligência e força, Corviknight ajuda pessoas e Pokémon a se locomoverem pela região de Galar, sendo usado como táxi voador. Apesar de sua aparência poder assustar seus inimigos, eles são sem dúvida ótimos Pokémon no fundo. Passando para nossa segunda entrada, vinda da região de Alola, temos o Pokémon Rato, a linha Alolan Sandslash. Devido à grande quantidade de Pokémon do tipo Grama que também chamam a região de Alola de lar, tanto Sandshrew quanto Sandslash se adaptaram ao seu novo ambiente, mudando seu tipo de terra usual para o tipo duplo de gelo e aço. Localizados no nevado Monte Lanakila, ambos são um pouco mais difíceis de encontrar do que alguns outros Pokémon na região.
Embora Sandshrew e Sandslash possam usar a neve para se cobrir e se camuflar de vez em quando, eles formam um grupo muito unido, com Sandslash em particular enfrentando Pokémon incrivelmente fortes, como Tiranitar, para proteger o jovem Sandshrew. Ao passear no universo Pokémon, cuidado para não pisar no Pokémon Formiga de Ferro, Duran, pois ele pode te dar uma mordida dolorosa com suas poderosas mandíbulas se sua casa for atacada. Assim como a linha Alolan Sandslash, Durant é um grupo de Pokémon muito unido, trabalhando juntos para proteger sua casa e uns aos outros. Durant tem alguns inimigos naturais, mas em vez de Durant ser o agressor na situação, sempre que encontram Sandaconda ou Hitmoor, eles trabalham juntos para combater seus caçadores muito maiores. E em vez de atacar como um grupo, no entanto, Durant tem um sistema de hierarquia de certa forma, com certos grupos servindo a certos propósitos para afastar seus predadores de sua casa. Durant cuida de sua casa e do outro, abrindo caminho para nosso próximo ponto. Temos nossa primeira Ultra Beast nesta sessão, o Pokémon Espada desenhada, Kartana. De todas as Ultra Beasts, Kartana é a menor e mais leve do grupo, mas o que lhe falta em tamanho compensa em poder. Os cidadãos de Alola consideram o Pokémon Espada desenhada perigoso, principalmente devido às bordas afiadas como lâminas que revestem o corpo de Kartana. Embora o corpo de Kartana possa causar danos sérios se o Pokémon Espada desenhada se descontrolar, ele realmente não ataca os outros. No show, Kartana causa danos em Alola, mas também usa sua lâmina para cortar um meteoro em pedaços, salvando a escola que os personagens principais frequentam. Apesar da reputação severa, estamos colocando o Pokémon Espada desenhada na seção de bons pela ajuda que proporciona. Nossa próxima variante regional de Alola é um exemplo clássico do termo trabalho em equipe é a chave. Pokémon Toupeira, a linha Alolan Dugtrio. Os Diglett e Dugtrio de Alola parecem ter madeixas de cabelo douradas, mas na realidade são bigodes usados para defesa e comunicação entre eles. Dugtrio em particular são um trio de Pokémon que trabalham em perfeita harmonia juntos, e então conseguem formular ataques devastadores um com o outro para derrubar oponentes poderosos. Então, por que estamos colocando o Pokémon Toupeira tão baixo na nossa seção boa? Bem, uma crença comum é que se alguém pegasse um dos bigodes de Diglett ou Dugtrio, seria amaldiçoado com azar por um período de tempo desconhecido. E embora isso seja mais culpa de quem roubaria os fios dourados, ter azar sempre é ruim. Que horas são? Bem, não importa, mas o conceito de tempo não existiria no universo Pokémon se não fosse pelo Pokémon temporal Dialga. Ao contrário da maioria dos Pokémon lendários que aparecem em apenas um filme, Dialga foi personagem principal em 2. Em The Rise of Darkrai, Dialga é um Pokémon muito territorial e temperamental, como a luta de Dialga contra Palkia e Darkrai em The Rise of Darkrai. A intensidade da batalha quase destruiu uma cidade inteira antes que os heróis conseguissem acalmar os Pokémon. E se fôssemos apenas olhar para o comportamento de Dialga nesse filme, estaríamos colocando esse lendário muito mais baixo em nosso ranking. Mas o que mantém Dialga marginalmente na seção de bons são os eventos de Arceus e a Joia da Vida, onde Dialga não só salva os heróis do filme com grande risco de se ferir por Arceus, mas também os envia de volta no tempo para prevenir o dano causado pela fúria de Arceus. As entradas do Dialga no Pokédex geralmente apenas mencionam seu controle sobre o tempo, sem muitos detalhes adicionais. Não sabemos muito sobre o comportamento de Dialga no jogo, mas pelas ações corajosas que o Pokémon temporal faz ocasionalmente, devemos mantê-lo na seção de bons. E finalmente, completando nossa seção de bons, temos uma das poucas linhas lendárias que realmente evoluem, a linha Melmetal. Como alguns outros Pokémon, Melton tem uma maneira única de evoluir para o maior e mais poderoso Melmetal. Como Melton requer alguns doces de Melton, 400 para ser preciso para atingir as estipulações para evoluir, Melmetal é raro de encontrar, mesmo onde outros Pokémon lendários estão em questão. Além de seu método de evolução bastante incomum, Melton pode ser visto como uma espécie de praga, pois pode corroer outros metais e também mastigar outros metais que encontra. No entanto, quando finalmente evoluem para Melmetal, eles têm um alto nível de respeito entre os outros, pois em vez de mastigar metal, eles têm o poder de criá-lo e podem ser muito úteis. Além disso, no fim da vida de Melmetal, em vez de enferrujar, seu corpo se desintegra, gerando mais Meltans. E com nosso bom Pokémon do tipo Aço fora do caminho, chegamos em território mais neutro. Esses Pokémon do tipo Aço caem na área cinzenta. Iniciando a área cinzenta, temos outra Ultra Beast, o Pokémon Muralha, Stakataka. Comparado a outras Ultra Beasts que vêm para Alola, Stakataka é um Pokémon bastante pacífico.
Apesar do tamanho impressionante desta Ultra Beast, só se sabe que a verdadeira aparência de Stakataka se deve às altas muralhas que cobrem seu corpo completamente. No entanto, é uma crença comum que vários Pokémon menores se uniram para compor o corpo de Stakataka. Mais evidências que corroboram essa teoria são os vários pares de olhos visíveis através das pequenas fendas e aberturas nas paredes ao redor de seu corpo. Como dissemos na maioria das vezes, o Pokémon Rampart tem uma atitude bem calma. Porém, se algo pousar sobre esta Ultra Beast, ela entrará imediatamente em fúria, causando danos incríveis até que o que tenha pousado nela seja sacudido. Após isso, seu comportamento calmo usual retorna instantaneamente. Hora de viajar no tempo para o passado, para a região de Hisui, para nossa próxima linha evolutiva, o Pokémon Shellbunker, a linha Hisui e Goldra. No passado, Sligo e Goodra da região de Hisui desenvolveram cascas duras em suas costas como resultado do alto teor de ferro na água. As novas coberturas duras como ferro não são a única novidade na linha Hisuian-Goodra. Gumi parece manter sua personalidade despreocupada habitual, mas ao evoluir para Slego, abandona sua atitude normalmente feliz por uma mais indiferente. E quando Slego evolui para Goodra, esse comportamento parece continuar, mas eles ainda se relacionam muito bem com seus treinadores. O que leva a linha Hisuian-Goodra a este ponto é que, apesar de se relacionarem com outros, podem ser extremamente apegados e farão arruaças e separados daqueles mais próximos a eles. É bom desenvolverem relações estreitas, mas o apego excessivo se torna extremo quando causa bastante dano como resultado. Controlar as próprias emoções é uma qualidade essencial. Porém, nosso próximo participante, o Pokémon Aura Lucario, consegue perceber o que qualquer um está sentindo num raio de meio quilômetro. Diferente de Majorna, no entanto, Lucario não usa essa habilidade para procurar Pokémon feridos a fim de curá-los. Lucario, por outro lado, usa as auras e emoções alheias para obter vantagem em combate, podendo até mesmo controlá-las. Quando entra em batalha, pode ser bastante agressivo. Suas entradas na Pokédex mencionam que, após a Mega Evolução, são descritos como impiedosos e lutam sem misericórdia. E apesar disso parecer terrível, Lucario tem bons atributos. Isso significa que, desde que formem um forte vínculo com um treinador, eles são um Pokémon extremamente leal. Lucario é muito forte e inteligente, mas sua capacidade de perceber e manipular emoções, além de suas técnicas de batalha implacáveis, o colocam em uma área cinzenta. Você certamente conhece Rudolph, a rena do nariz vermelho, agora conheça o Pokémon do nariz vermelho, o Pokémon Bússola, Probopass. Este Pokémon que se parece com Grouchomax contém um campo magnético tão alto em seus corpos que qualquer eletrônico que seja trazido por perto provavelmente vai enlouquecer o Probopass. Isso é apenas a natureza de seu corpo, mas eles têm uma técnica de caça um pouco dura quando se trata de sua comida. Probopass usa as 3 pequenas extensões de seu corpo, chamadas de mini narizes, para encurralar sua presa antes do golpe final. Nadando para o nosso próximo lugar, temos o Pokémon Imperador, Empoleon. De todos os tipos de Pokémon de aço, Empoleon sem dúvida tem a opinião mais alta de si mesmo. Usando os 3 chifres que crescem em seus bicos como uma régua, o Empoleon que tem os chifres mais longos automaticamente se torna o líder do seu grupo. E se você ferir o orgulho deles, é melhor tomar cuidado, pois o Empoleon usará suas asas que são afiadas como uma espada para fatiar qualquer coisa ou qualquer um que os ofenda. Apesar do seu ego, o Empoleon parece ter um grupo social bastante unido, e fora a sua resposta bastante extrema ao orgulho ferido, não há muito mais a dizer contra eles. A seguir temos o Pokémon Cobra de Ferro, Steelix. A evolução é comum no universo Pokémon, e enquanto a maioria dos Pokémon evolui ao subir de nível ou usar certos itens, segundo as entradas do Pokédex do Steelix, Onix evolui para o Pokémon Cobra de Ferro simplesmente ao completar 100 anos. Enquanto Onix é frequentemente encontrado no subsolo, Steelix é ainda mais eficaz em se mover sob a superfície, com registros mencionando que podem escavar mais de 1 km através da terra e das rochas. Graças ao metal extremamente forte que reveste seus corpos, os Steelix resistem praticamente a tudo o que encontram, sendo adversários muito difíceis em batalha. Porém, como estão geralmente no subsolo, eles raramente interagem com pessoas ou outros Pokémon. De explorar o subsolo a entrar em cavernas, encontramos nosso próximo Pokémon, o Pokémon Liga, Duraludon. Apesar da camada de metal cobrindo seu corpo, Duraludon, o Pokémon Liga, é um dos mais leves entre os tipos de aço, pesando apenas 40 kg. Infelizmente para Duraludon, sua camada metálica não é muito durável, sendo suscetível à ferrugem em contato com água. Como resultado, seus movimentos são limitados, por isso preferem habitar cavernas. Apesar de seu peso corporal leve, quando Duraludon muda para sua forma Gigantamax, ele se torna altamente resistente a danos, podendo resistir facilmente a terremotos.
mas não sabemos como eles interagem com outros Pokémon ou pessoas, o que os deixa em uma área cinzenta. A seguir, o Pokémon Minhoca. Earthworm leva a coroa como rei das minhocas, e como tem bem mais de 8 pés de comprimento e mais de 600 libras, este Pokémon Minhoca mais do que merece esse título, pois geralmente fazem sua casa nos desertos da região de Paldea. Earthworms são essencialmente o equivalente Pokémon das minhocas gigantes de Tremos, felizmente sem o gosto por carne humana. Em vez de devorar alguns indivíduos infelizes, Earthworm usa os tentáculos presos ao seu corpo para desferir uma saraivada de socos naqueles que encontram. Com as informações limitadas disponíveis e por se tratar de um novo Pokémon, nos sentimos confortáveis em deixá-lo na seção cinza por enquanto. Se você não gosta de calor, fique longe do nosso próximo Pokémon, o Heatran, a cúpula de lava. Vulcões são o habitat natural deste Pokémon, e graças à sua pele incrivelmente espessa, bem como sua habilidade de criar escudos para se proteger da rocha derretida, Heatran prospera em ambientes que poucos sequer pensariam em visitar. Devido à disposição das garras nos pés, os Heatrans são escaladores habilidosos, capazes de subir paredes e tetos facilmente. Além do seu hábitat preferido e habilidades de escalada, pouco se sabe sobre eles. Levando o termo engrenagens moendo literalmente, temos o Pokémon de engrenagem, a linha Klinklang. Os 3 Pokémon desta linha possuem uma forte conexão entre si, de forma literal. Klinklang ou Klinklang podem enviar as engrenagens individuais que compõem seus corpos, normalmente como uma técnica de combate. Porém, se uma engrenagem não voltar logo, esses Pokémon morrerão. Além de seu estilo de luta incomum, algumas empresas de tecnologia os adotaram como mascotes, mas nosso conhecimento sobre eles é limitado. Em seguida, chegamos à linha Ferrothorn. Ferrocid e Ferrothorn são Pokémon que devem ser manuseados com cuidado, pois podem usar os muitos espinhos em seus corpos para atacar aqueles que encontram. Com Ferrocid, eles podem atirar espinhos rapidamente nos oponentes. Já o Ferrothorn usa suas novas antenas espinhosas não apenas para espetar os outros, mas também para bater forte nos adversários. Passando para o Pokémon Saco de Bicho, Toratress. Ninguém sabe como são por baixo de suas conchas duras, uma combinação de inseto e aço. São mais encontrados espreitando no alto das árvores, em florestas ou áreas densamente arborizadas. Quando avistam um Pokémon que pode ser uma boa refeição, eles atacam a vítima antes de fechar sua espessa concha. Além de seus hábitos de caça, Fortress compartilha com a linha Forthorn a capacidade de disparar pedaços de sua concha para afastar inimigos. Sendo técnicas brutas, entendemos que os Pokémon precisam comer. Caso contrário, Fortress só dispara pedaços de suas conchas quando em perigo. Passando para o Pokémon Armadilha e Stunfisk de Galar. Como o título deles no Pokédex implica, os Stunfisk de Galar estão apenas contentes em esperar alguém passar ou pisar neles acidentalmente antes de atacar. Com o tipo aço adquirido, eles se assemelham a uma armadilha para ursos devido às barbatanas metálicas serrilhadas em ambos os lados do corpo. Contudo, este é também um método um pouco preguiçoso de atacar alguém. Voltando para a região de Alola, temos que falar sobre o clone roliço do Pikachu, Togedemaru. Diferentemente de outros Pokémon elétricos, Togedemaru tem uma capacidade bem limitada de gerar eletricidade. No entanto, quando Togedemaru fica agitado ou assustado, ele levanta os pelos semelhantes a aço que cobrem seu corpo e os crava em quem quer que o tenha incomodado antes de eletrocutá-los. Ser atingido por um espinho de ferro já seria ruim, mas ser eletrocutado logo em seguida torna tudo ainda pior, mesmo sendo apenas uma tática defensiva. Cavando nosso próximo lugar, temos o Excadrill. Este Pokémon adora cavar no subsolo, com as garras incrivelmente afiadas que o Excadrill tem, tornando essa tarefa incrivelmente fácil. Devido às suas excepcionais habilidades de escavação, eles são muito populares com empresas de construção, auxiliando na escavação. Quando não estão ajudando, os Pokémon subterrâneos podem se deixar levar, causando danos sérios como desabamentos de túneis de metrô com suas escavações. Um membro dos Titãs Lendários ocupa nosso próximo lugar, o Pokémon de Ferro Registeel. Este Pokémon existe há bastante tempo, e enquanto a maioria das entradas de Registeel no Pokédex apenas menciona que o metal que compõe seu corpo é um dos mais duros que existem, o que coloca o Pokémon de Ferro na área cinzenta são os eventos do filme Lucario e o Mistério de Mew. Durante o curso do filme, Registeel age como uma espécie de guardião da Árvore do Início, atacando qualquer coisa e qualquer um que Registeel perceba como uma ameaça. Apesar de implacável ao atacar, após os heróis provarem não serem uma ameaça para a Árvore do Início, Registeel os deixa em paz. Agora temos uma explosão literal do passado a seguir, Genesect. Com registros que remontam a 300 milhões de anos que mencionam Genesect, este Pokémon do tipo inseto, aço, tem uma das raras distinções de viver em tempos pré-históricos, mas não ser um Pokémon fóssil oficial.
E realmente não temos muita informação sobre o comportamento do Genesect no passado, além do fato de que este Pokémon é rumorejado como um dos caçadores mais temidos quando vagava pela Terra. Nos tempos modernos, a equipe Plasma encontrou uma maneira de reviver o Genesect e acoplou um canhão em suas costas. E embora esteja claro que o Genesect não é um participante voluntário nos crimes da equipe Plasma, o fato de que o Pokémon era temido no passado e devido à nova arma que o Genesect agora tem acoplada ao seu corpo faz uma combinação perigosa. Porém, o que os impede de entrar na próxima categoria é o fato de não serem participantes voluntários em auxiliar a equipe Plasma. E para completar nossa área cinzenta, temos o Pokémon Pássaro de Armadura, Skarmory, voando alto. Em qualquer região que o Skarmory viva, há uma boa chance de você encontrar uma de suas penas descartadas. Essas penas são conhecidas por serem tão afiadas quanto qualquer espada, e o Skarmory as usa para cortar aqueles com quem está lutando. E embora o Skarmory pareça limitar esse comportamento um tanto cruel apenas ao campo de batalha, eles também têm uma rivalidade bastante acirrada com Corviknight, com ambos os Pokémon atacando um ao outro em voo e se envolvendo em algumas batalhas aéreas bastante extremas. Ao contrário do Corviknight, que ajuda as pessoas com transporte, o Skarmory não tem nenhuma estrela dourada em seu nome, e com eles sendo bastante implacáveis durante a batalha, estamos classificando-os bem no fundo da nossa seção cinza. Com a área cinza finalmente completa, passamos agora para o lado sombrio. Esses são os Pokémon do tipo Aço, cujas ações são muito mais duras e frias do que seu tipo Aço. Agora chegamos aos Pokémon cujas ações são muito mais duras e frias do que seu tipo Aço. Esses Pokémon de aço são os maus e os malvados. Primeiro, temos o Pokémon de múltiplos ciclos, a linha Reverum. O primeiro Pokémon deste duo, Verroom, é na verdade um Pokémon bastante calmo e decente, que geralmente são encontrados em fábricas abandonadas. Quando o Verroom evolui para o maior e mais agressivo Reverum, eles desenvolvem alguns hábitos bem desagradáveis. Mesmo antes de entrar em uma verdadeira batalha Pokémon, Reverum fará o seu melhor para ameaçar os outros ao seu redor, emitindo sons altos de seu escapamento. Se Reverum luta, no entanto, uma tática favorita deles é cuspir fluidos tóxicos de sua boca, na esperança de envenenar seu oponente. Apesar da linha Reverum ser um Pokémon de escolha da equipe Estrela em Pokémon Escarlate e Violeta, eles também parecem ter conexões próximas com seus treinadores. Portanto, apesar do dano que podem causar com seu veneno, não os colocaremos em uma posição inferior. Flutuando para o próximo, temos o Pokémon da área magnética, a linha Magnezone. É muito provável que você encontre um Pokémon da linha Magnezone em qualquer usina de energia. Infelizmente, Magnemite e Magneton são amplamente considerados pragas devido ao forte campo magnético que eles emitem. Se Magneton realmente se reunir em grandes números, as cidades costumam emitir um alerta de aviso, pois praticamente qualquer eletrônico que Magneton encontra está acabado. Após evoluir para Magnezone, eles aparentam ser menos atraídos pela eletricidade. Na verdade, quando se trata de Magnezone, na maioria das vezes, eles são vistos cruzando o céu noturno e são confundidos com OVNIs. Eevee pode ser o Pokémon com mais evoluções ramificadas, mas para variantes regionais, Meowth até agora está levando essa coroa para casa. É hora do Pokémon Viking, a linha Berserker. Devido à convivência com pessoas duronas do mar, os Meowths da região de Galar se endureceram tanto que seus corpos se tornaram de ferro. E enquanto os Meowth de Galar se respeitam, eles também são conhecidos por competir entre si, onde o Meowth que tem a maior moeda na cabeça ganha o maior respeito. Depois que Meowth evolui para Berserker, eles vivem para uma única coisa, a emoção da batalha. Na verdade, sua única razão de viver é lutar e prejudicar os outros, o que o torna um bom candidato para esta sessão. De uma linhagem Pokémon que vive para lutar, para um que rouba para ajudar nas batalhas. A seguir temos o Pokémon Cavalaria, Escavalier. Em vez de Escavalier usar suas próprias habilidades para se defender, eles realmente roubam as conchas de Shelmet para se defender e se armar. Esses Pokémon são lutadores extremamente corajosos, e por isso muito populares, especialmente na região de Galar. E embora seu comportamento corajoso seja algo a ser admirado, eles parecem obter a maior parte de sua coragem das conchas roubadas de Shelmet, o que os coloca na seção ruim. Em seguida temos o Pokémon Martelo, a linha Tinkaton. Diferente de Escavalier, que pega coisas de Shelmet sem registros no Pokédex sobre ataques a outros Pokémon, o mesmo não vale para a linha Tinkaton. Tinkatink parece ser o Pokémon mais inocente desta linha evolutiva, focado apenas em fazer os melhores martelos que podem carregar. Depois que evolui para Tinkatuf é quando eles começam seus métodos de roubo. Claro, Tinkatuf também trabalha nos martelos que carrega, mas esses martelos também são criados por pedaços de metal que Tinkatuf rouba de Pawniard e Bisharp após atacá-los. Mas na verdade é o Tinkaton que é o pior do trio.
Tinkaton não se contenta em apenas roubar metal de Pokémon feridos. Ele usa seu martelo de mais de 90 kg para roubar qualquer coisa que lhe agrade. Se isso já não fosse ruim o suficiente, ele também parece ter uma rixa com Corviknight, pois usará o martelo para atirar pedras no céu a fim de atingir o Pokémon Corvo. Não se sabe o motivo de odiarem tanto o Corviknight, mas certamente se encaixa nessa seção dos ruins. Em seguida, temos a linha evolutiva do Pokémon de armadura de ferro, o Aggron. Em algumas de nossas entradas anteriores, houve Pokémon na linha evolutiva que agem de forma agressiva no início, e depois se acalmam, ou vice-versa. Aron, Lyron e Aggron, no entanto, têm alguns problemas comportamentais que definitivamente não são os melhores. Aron provavelmente é o mais ameno dos três, embora seja considerado uma praga por muitos, já que a maior parte de sua dieta consiste em coisas como carros, trilhos de trem e outros itens metálicos que são realmente caros para substituir ou podem causar muito dano. Lyron, apesar de ter largado o hábito de beliscar metais na maior parte do tempo, preferindo o minério de ferro, ainda é agressivo, usando seus corpos de ferro para realizar investidas devastadoras em alta velocidade. E depois que finalmente evolui para Aggron, sua atitude dá outra queda, pois Aggron atacará qualquer um e qualquer coisa que encontrarem em seu ambiente. E se você acha que pode se esconder, boa sorte, porque dizem que Aggron está constantemente à procura de outros invadindo seu território, embora eles tenham algumas pequenas qualidades boas, pois são conhecidos por ocasionalmente revirar o solo de seu ambiente, ajudando a vida vegetal a crescer lindamente e florescer. A seguir temos nossa terceira e última Ultra Beast de Alola neste ranking, o Pokémon de lançamento Celesteela. Diferentemente de algumas Ultra Beasts anteriores que causaram danos, mas precisavam ser provocadas ou de alguma forma se redimiram, não podemos afirmar o mesmo sobre Celesteela. Enquanto o Pokémon de lançamento é capaz de voar a velocidades incríveis, ele faz isso disparando jatos de fogo de seus braços. E se esse fosse o caso, ele não estaria tão baixo em nosso ranking. Mas pelo menos uma de suas entradas no Pokédex menciona que Celesteela causou incêndios que queimaram florestas inteiras. E enquanto se pode argumentar que ele precisa do fogo de seus braços para realmente se mover de um lugar para outro, os Pokémon de lançamento também não demonstram respeito pelos danos que causam. Quando se trata de batalhas de Pokémon, o estilo de luta do Pokémon Pinsir, Scizor, coloca-se quase no mesmo nível de risco que seus oponentes. Dizemos isso porque, se o Scizor se empolgar demais durante a batalha, a ferocidade de seus ataques pode realmente fazer com que seu corpo derreta. Fora da batalha, Garchomp pode ser bastante destrutivo, balançando suas garras pesadas em qualquer pessoa ou coisa. Devido ao seu grande tamanho e volume, suas garras causam sérios danos, podendo despedaçar uma rocha com um único golpe, conforme mencionado em algumas entradas do Pokédex. Gostaríamos que ele reavaliasse suas técnicas de batalha, pois derreter é aterrorizante, mas por tudo que ele faz dentro e fora do campo de batalha, ele merece sua baixa classificação. Os computadores são essenciais para a maioria das pessoas, e dependemos deles por uma variedade de razões. Mas quando se trata do Pokémon Perna de Ferro, a linha Metagross, os cálculos que eles podem realizar superariam a maioria dos nossos PCs. Beldum, Metang e Metagross compartilham semelhanças com alguns Pokémon anteriores nesta lista, pois são capazes de voar no ar facilmente, porém, os três desta linha não têm um comportamento tão suave quanto a linha Magnezone. Embora Beldum seja o mais suave dos três, a única coisa dura que podemos realmente dizer sobre eles é o fato de que eles vão arranhar os outros com suas garras afiadas na parte de trás de seus corpos. O Pokémon intermediário nesta linha evolutiva, Matang, é quando o comportamento mais terrível começa. Os Matang são conhecidos por serem bastante implacáveis quando se trata de perseguir suas presas, e embora isso não seja ótimo, o que realmente conta contra eles é o fato de que os Matang colidirão com jatos. Felizmente para os Matang, devido aos seus corpos extremamente resistentes, eles não se machucam nessas colisões. Infelizmente para todos os outros, eles estão gravemente feridos na melhor das hipóteses ou mortos na pior. Quando o Pokémon Perna de Ferro finalmente evolui para Metagross, felizmente este Pokémon não parece ter o hábito de causar danos a aeronaves. Mas isso é praticamente a única coisa positiva que podemos dizer sobre eles. Metagross, um dos Pokémon mais inteligentes, usa sua inteligência não para ajudar os outros, mas para fazer cálculos complexos que auxiliam seu estilo de batalha impiedoso. E se ficar com fome, cuidado, com a força de suas 4 pernas, eles podem pegar praticamente qualquer coisa que quiserem, prendendo-as ao chão e mastigando em pedaços. Dando uma mordida na competição e quase perdendo uma medalha maligna, temos o Pokémon enganador, Mawile. O que parecem ser chifres presos à cabeça de Mawile são, na verdade, mandíbulas incrivelmente poderosas que o Pokémon enganador adora usar. Na maioria das vezes, Mawile fará o seu melhor para baixar as defesas dos outros com seu rosto fofo, antes de morder quem tiver o azar de estar ao alcance de sua mordida.
E depois que Mawile consegue cravar seus dentes na vítima, eles são conhecidos por despedaçá-la. De acordo com o Pokédex, as mandíbulas de Mawile são fortes o suficiente para mastigar barras de ferro, permitindo que o Pokémon enganador faça um trabalho rápido de suas vítimas. E se conseguir alcançar sua forma de Mega Evolução, sua ferocidade se torna ainda pior. Um exército de Pokémon está avançando para ocupar o próximo lugar e reivindicar nossa medalha de bronze do mal. Temos o Pokémon da Grande Lâmina, a linha do Rei Gambito. Quando se trata do primeiro Pokémon nesta linha evolutiva Pawniard, esses pequenos soldados formarão grupos apertados e atacarão outros Pokémon com as lâminas afiadas que cobrem seus corpos. Se você esperava que Pawniard pudesse ter uma lâmina cega, pense novamente, pois eles são muito cuidadosos em manter suas lâminas afiadas. Bishop age mais ou menos como o comandante do grupo, enviando o Pontiac pré-evoluído para a batalha, e é mais um espectador até os momentos finais, quando Bishop entrará em ação e desferirá o golpe final. Quando Bishop entra na luta, seu estilo de batalha é descrito como impiedoso e fazendo qualquer coisa necessária para vencer. Com King e Gambit, apesar de menos frequentes nos grupos do que Pawniard e Bishop, quando presentes no exército, ocupam a posição mais alta, comandando Pawniard e Bishop até o final da luta. King e Gambit não é um grande estrategista, apenas usando a grande quantidade de Pokémon sob seu comando para lutar impiedosamente. Para a nossa medalha de prata do mal, a linha Aegislash do Pokémon Espada Real se destaca, sendo literalmente um corte acima dos outros. Os 3 Pokémon na linha Aegislash são há muito associados a poder e realeza, e não é difícil entender o porquê. Embora Honed, Doubled e Aegislash sejam vistos com consideração, os 3 Pokémon têm hábitos bastante desagradáveis. No que diz respeito a Honed, se alguém pegar este Pokémon pelo cabo, ele terá o pano anexado aos seus corpos para envolver essa pessoa e drenar sua vida. Doubled realmente não parece ter esse comportamento de drenagem de vida. No entanto, ambos os Pokémon trabalharão juntos em ataques bem coordenados para cortar quem quer que estejam lutando em pedaços. Aegislash. Em vez de absorver a essência da vida de outros ou usar suas lâminas para transformar seus oponentes em confete, concentra seus poderes em controlar e manipular os outros. Aegislash é reconhecido como um Pokémon usado pela realeza no passado, mas em vez de permitir livre arbítrio aos governantes das terras que controlam, Aegislash usa seus poderes para fazê-los se comportar como desejam. Além disso, uma entrada da Pokédex menciona que depois que um rei de uma terra morreu enquanto Aegislash o controlava, o reino logo caiu depois. Então, com crimes como matar alguém lentamente, técnicas de batalha impiedosas e manipulação, é realmente uma surpresa que o Pokémon Espada Real receba a medalha de prata do mal? Se você encontrasse nosso ganhador da medalha de ouro do mal, eis um conselho. Corra! Porque o Pokémon Prisma, Duskman e Necrozma é tão feroz que este Pokémon é impossível de controlar. Sentimos muito por Solgaleo, já que Necrozma decidiu se fundir com o Pokémon do Sol para sugar a energia deste lendário. E quando Necrozma tem total controle de Solgaleo e se torna Duskman e Necrozma, este Pokémon ataca e arranha qualquer coisa e qualquer um que encontre. E enquanto Mawile faz algo semelhante com seu conjunto de mandíbulas poderosas, não há registro deles sendo incontroláveis, não como Duskman e Necrozma. A quantidade de dano que Duskman e Necrozma causa a qualquer um que encontre, além dos fatos de que Necrozma está controlando Solgaleo contra a vontade do Pokémon lendário e que ninguém tem esperança de parar a fúria de Duskman e Necrozma, são mais do que razões suficientes para dar ao Pokémon Prisma a medalha de ouro do mal. Mas com nosso espectro de moralidade completo, vamos concluir entregando algumas medalhas de pecador. Ter o ego ferido sempre é ruim, então a medalha do orgulho ele tem que ir para Empoleon, que vai bater em qualquer coisa ou qualquer um se seu ego for danificado de alguma forma. A medalha da ganância tem que ir para a linha Tinkaton por não apenas roubar coisas de outros Pokémon para construir seus martelos, mas também usar esses mesmos martelos para roubar mais coisas de outros Pokémon. Estamos dando a medalha da preguiça para o Stunfisk de Galar, pois sua variante regional é a mais imóvel, e só se move para morder os pés de quem acidentalmente pisa neles. Ajudar os outros é um hábito que todos deveriam tentar incorporar em suas vidas cotidianas, mas a medalha Darwin tem que ir para o Jirate. O Pokémon dos desejos, Dirac, não é necessariamente burro, mas como concede qualquer desejo apresentado, deveria pensar nas possíveis ramificações desses desejos que ele realiza. A medalha da ira tem que ir para o Duskman Necrozma, pois sua ferocidade é tão intensa que é impossível até mesmo tentar controlar este Pokémon. E finalmente nossa medalha de gula tem que ir para a linha Metagross,
Uma vez que o Metang evolui para Metagross e seus hábitos alimentares aterrorizantes são de prender sua presa ao chão antes de mastigá-la em pedaços, sentimos que eles definitivamente merecem a medalha da gula. Deixe-nos saber nos comentários o que achou do ranking e qual Pokémon do tipo Aço você considera o mais bom e o mais malvado. Ative o sininho de notificações e assista aos outros vídeos no Pokébench, seu centro para tudo sobre Pokémon. Obrigado por assistir, até a próxima!